Já. Olá pessoal, meu nome é Johanna, sou aluna do 5º semestre de enfermagem e eu e meu grupo iremos falar um pouco sobre o exame físico da cabeça, pescoço, tórax e pele. O exame físico nada mais é do que um conjunto de técnicas utilizada pelos profissionais da saúde para uma avaliação do paciente. O exame físico é iniciado assim que o profissional da saúde percebe alguma coisa anormal no paciente, seja ela obesidade, deformidades ou movimentos involuntários. Juntamente com as ferramentas médicas, o profissional da saúde irá fazer a avaliação do paciente, tais como palpação, que consiste na utilização do tato para fazer pressões em diferentes partes do corpo. Inspeção é feita através de observação visual e palpação. Percussão, que é um movimento rápido que é feito na área, que será examinada observando um som, que é avaliado por sua intensidade, altura, duração e qualidade. E a auscultação é o ato de ouvir o som grande pelos órgãos a fim de encontrar alguma normalidade. Essas utilizações é conhecida como céfalopodálico, que significa da cabeça aos pés. Ao seguir do vídeo, os demais alunos vão estar demonstrando esse exame físico como é feito. Olá, agora nós iremos fazer uma breve introdução sobre o exame físico do pescoço e da cabeça. O exame físico da cabeça e do pescoço funciona como uma revisão da integridade das estruturas, que inclui a cabeça, olhos, nariz, orelha, boca, faringe e pescoço, incluindo os linfonodos, carótida, glândula tireoide e a traqueia. É necessário que o profissional tenha bom entendimento das estruturas anatômicas e de sua função fisiológica. Para a avaliação da cabeça e do pescoço, usamos os métodos semiológicos de inspeção, palpação e ausculta. A avaliação é iniciada com a inspeção e a palpação das estruturas da cabeça, feitas simultaneamente. Já a ausculta é feita principalmente para avaliar as glândulas tireoide e os vasos do pescoço. As estruturas devem ser avaliadas separadamente, mas mantendo-se em mente que o paciente é um ser integral. Então, os achados devem ser analisados em conjunto. O exame físico começa pela cabeça e é importante ter em mente que, em caso seja encontrado alguma deformidade no crânio, é importante que o paciente seja questionado sobre possíveis traumas na cabeça. Nas crianças, a medida do perímetro encefálico é extremamente importante para que seja avaliado possíveis microcefalias e macrocefalias. Nos adultos, a cabeça pode estar aumentada devido a uma acromegalia. Deve-se observar ainda as faces e expressões faciais do paciente. Algumas patologias expressam traços característicos na face. Inicialmente, é importante que se saiba quando há algo de errado. Alguns exemplos de faces são a face mixodermatosa, presente no hipotiroidismo, a face leonina, que é um indicativo de hanseníase, a face acromegálica, que é um indicativo de acromegalia, a face em lua cheia, que pode indicar a síndrome de Cushing e o uso de corticoides, a face mongoloide ou sindrômica, que indica a síndrome de Down, e a face lúpica, que é um indicativo de lúpus, entre outros tipos de face. Agora serão abordados, de maneira simples e resumida, o passo a passo do exame físico da cabeça e do pescoço. Olá, eu sou a Amanda e hoje eu vou fazer uma demonstração de um exame físico, cabeça e pescoço. É importante o paciente ele estar em posição sentada, ereto, e prosseguindo aqui no exame da cabeça, nós vamos começar inspecionando o crânio e vamos palpar esse crânio e observar se não há abaulamentos. Observar aqui o tamanho, o formato desse crânio. Ver se não tem alterações. Esse exame é muito importante porque nele a gente pode, através dele nós vamos avaliar aqui uma microcefalia, entre outras. Vamos palpar aqui o couro cabeludo, observando nódulos e depressões. Prosseguindo aqui o cabelo, nós vamos olhar a cor do cabelo, a textura, a distribuição, se ele está distribuído por toda a cabeça. É importante observar também a higiene do couro cabeludo. E prosseguindo aqui, a gente vai agora palpar a artéria. Vamos palpar a artéria temporal. Prosseguindo da palpação da artéria temporal, nós vamos fazer agora uma palpação da articulação temporomandibular.
palpação da articulação temporomandibular. Vou palpar aqui e enquanto ele abre e fecha a boca, vamos observar se ele não sente dor. Abre. Fecha. Sente alguma dor? Partindo aqui para a face, nós vamos observar as expressões faciais, observar se está tudo simétrico. E ainda aqui no exame da face, nós vamos olhar aqui as estruturas faciais no geral, da sobrancelha, das fissuras palpebrais e das dobras nasolabiais. Após observar se houve alterações, nós vamos partir para os olhos. E aqui nos olhos nós vamos observar a simetria, as sobrancelhas, os cílios e a pálpebra. Nós vamos olhar se não há lesões, edema, secreções. Vamos observar a mobilidade visual. Enquanto eu me movo a mão, os olhos dele têm que acompanhar. E aí a gente vai olhar se não tem nenhum movimento conjugado. Então vamos lá. Examinar a conjuntiva e a esclera. Vamos olhar a cor. Se não há nenhuma secreção. Prosseguindo aqui no exame da pupila, a gente teremos... Nas pupilas, nós vamos ter um exame mais detalhado sobre as pupilas. No nosso exame, prosseguindo para o nariz, nós vamos observar aqui... Vamos observar desvio da linha média, inflamações ou lesões. Com o auxílio de uma lanterna, nós vamos visualizar a cavidade nasal. É importante a cavidade nasal estar com uma cor vermelha, úmida. Partindo para a boca, vamos observar os lábios, a cor, a umidade. Se há fissuras ou lesões aqui no lábio, então nós vamos retrair e observar a face interna. Vamos inspecionar também os dentes, a gengiva. Vamos observar a ausência de dentes ou alguma anormalidade que possa aparecer. Prosseguindo, a gente vai também observar a gengiva, se tem algum edema ou sangramento. Nos ouvidos, nós vamos observar, fazer a inspeção das orelhas, observar a simetria da orelha, se está em simetria. Vamos observar também aqui, movimentar aqui o pavilhão auricular, empurrando tragos, e observar se... Observar e palpar o processo mastoide. Esse deve ser indolor, tá? Esse movimento. Partindo agora para o pescoço, a cabeça ela deve estar centralizada na linha média. E nós vamos observar a amplitude do movimento. Então, o paciente vai movimentar a cabeça para a direita e para a esquerda e a gente vai observar a amplitude do movimento. Então, vamos... Esquerda. Esses movimentos eles devem ser suaves e controlados. E agora nós vamos partir para as palpações dos linfonodos. A palpação dos linfonodos ela deve ser realizada com a ponta dos dedos indicador e médio. E nós vamos começar, o paciente ainda na posição sentada, relaxado, com o pescoço levemente fletido para frente. Então, nós vamos começar aqui, com os dois dedos, pelos linfonodos pré-auriculares. Vamos realizar aqui a palpação dos linfonodos pré-auriculares. Após os pré-auriculares, nós vamos realizar a palpação e a inspeção dos linfonodos retroauriculares. Após a palpação dos linfonodos retroauriculares, nós vamos seguir para os occipitais. Após a palpação dos occipitais, nós vamos para os linfonodos angulares. Vamos realizar aqui a palpação.
linfonodos submandibulares. Eu vou palpar aqui, é importante o paciente que virar a cabeça pra gente palpar melhor. Outro lado. Partindo para a palpação dos linfonodos submentonianos. Partindo para os cervicais anteriores, realizar a palpação. Palpação dos linfonodos cervicais posteriores. Profundos. Linfonodos superficiais e profundos. E fechando já com os linfonodos supraclaviculares. Então, palpação dos linfonodos supraclaviculares. Realizar aqui a palpação. No exame do pescoço, após a palpação dos linfonodos, nós vamos aqui na tireoide inspecionar o movimento de deglutição. Então, ele vai deglutir. E nós vamos inspecionar o volume, né? Após apalpar o volume, se ele tá normal ou aumentado, a consistência, se ela tá firme, endurecida, a mobilidade. Após a palpação da tireoide, nós vamos realizar a palpação aqui nas veias jugulares. Normalmente as veias jugulares elas não são visíveis, então é importante aqui elevar o paciente no ângulo de 45 graus e aqui nós vamos palpar as veias jugulares. Fechando com a palpação das artérias carótidas. E é isso. Esse foi o exame físico, cabeça e pescoço. Bom dia, eu me chamo Camila. Hoje nós vamos estar falando sobre o exame físico da pele. Nós vamos estar falando sobre os dados importantes a ser observados, que são o histórico de doenças de pele, do tipo alergias, urticárias, psoríase, eczema, mudanças de pigmentação, mudanças de sinais e manchas já existentes no tamanho e na cor, ressecamento ou umidade excessiva, pruridos, equimoses excessivas, erupções ou lesões, quedas de cabelo, alterações de unhas. Vamos estar começando a falar sobre a inspeção da pele. Observar a tonalidade da pele, se é compatível com o histórico genético, podendo haver presença também nas áreas pigmentadas, do tipo de sardas, de manchas de sol ou de idade, marcas de nascença, e se nessas manchas tem mudanças de cores, né? Se tem alguma palidez, se tem algum eritema, cianose, icterícia. Dentro da inspeção da cor, nós temos os achados anormais, que são resumidos em A, B, C, D e E. A, de assimetria de uma lesão pigmentada, B, de borda irregular, C, de cor variável, como áreas pretas, acinzentadas, azuladas, avermelhadas, esbranquiçadas e rosadas, ou na cor preta. D, de diâmetro maior que 6 milímetros, elevação ou crescimento excessivo. Relacionado ao exame físico da pele, nós temos a temperatura, que nós podemos observar a hipotermia geral, que acompanha de um problema circulatório central, como nos estados de choque. A hipotermia, ela é localizada no caso de insuficiência arterial ou periférica. Temos a hipertermia também, que ela ocorre com o aumento da taxa metabólica, como nos casos de febre ou exercícios excessivos. Observa-se a presença de hipertermia em áreas localizadas sob o efeito de trauma ou infecção. Falando um pouquinho sobre a umidade, a transpiração normalmente ela acontece na face, nas mãos, nas axilas e nas dobras da pele em resposta da atividade física. E é um ambiente quente ou até mesmo a ansiedade. A diaforese ou a transpiração profusa, ela vem acompanhada de um aumento da taxa metabólica, como ocorre nas práticas de atividade intensa ou na presença de febre. Observa-se sinais de desidratação na mucosa bucal e também a desidratação na mucosa ocular, onde ela fica ressecada e os lábios também parecem ressecados e rachados. Com a extrema desidratação da pele, ela é fissurada.
Deve-se ter cuidado porque a pele mais escura normalmente ela pode parecer seca e descamativa, o que não indica necessariamente desidratação sistêmica. Já a textura, a pele normal ela é lisa e firme, com uma superfície homogênea. Nos achados anormais, nós temos como exemplo hipertiroidismo. A pele parece mais lisa, macia e do tipo aveludado. No hipotiroidismo, a pele já fica mais áspera, seca e descamativa. Temos também a espessura, né, que no normal é uniformemente fina na maioria da parte do corpo. E nos achados anormais, no caso de insuficiência arterial, observa-se uma pele muito fina e lustrosa. No edema, nós temos o edema unilateral, deve-se considerar por causa local ou periférica. E temos o edema bilateral, o edema generalizado por todo o corpo, que se chama nasarca, que sugere a existência de um problema central, como insuficiência cardíaca ou renal. Temos também a mobilidade e o turgor. A mobilidade ela diminui na presença de edema. A redução do turgor é evidente em casos de desidratação grave ou perda de peso extremo. Sobre a inspeção e palpação do cabelo, nós temos também que estar distinguindo as caspas das lêndias de piolhos que aderem às hastes capilares e causam intenso prurido. Em questão das unhas, nós podemos estar observando a cianose ou uma acentuada palidez. Quando o paciente está com baixa oxigenação, nós podemos observar através das pontas dos dedos que essa cianose aí nas unhas. Bom dia, pessoal. Meu nome é Ana Lúcia. Eu vou estar falando sobre o exame físico da pele. A gente vai iniciar pelo couro cabeludo. Eu vou estar usando o meu filho de 3 anos para estar explicando sobre isso. Esse é o Gustavo. Fala oi, Gu. Oi. Olha, a gente vai ter que estar observando o couro cabeludo, como o cabelo está distribuído, se tem alguma falha, o aspecto do couro cabeludo, o aspecto da pele em volta ao couro cabeludo. Dando continuidade ao exame da pele, é muito importante a gente estar fazendo a inspeção dessa pele num todo, tá? Tá observando cor, pigmentação geral dessa pele, áreas de hipopigmentação, hiperpigmentação, mudanças anormais de cor. É muito importante observar também que depende essa cor da fisiologia do paciente, da genética do paciente. Áreas hipopigmentadas pode ser região menos exposta ao sol, então tudo isso tem que ser levado em consideração. Observando como um todo, ó, senta assim pra mamãe. Olha aqui, ó, chama a mãe olhar suas costas. Vou cair. Não vai. Ergue o pescocinho pra mamãe. Ergue os bracinhos. O outro bracinho. Pezinho. Dá outro pezinho. Muito importante também estar olhando entre os dedos da mão, do pé, pescoço, axila. A gente vai estar falando agora da unha. É muito importante a gente estar observando o aspecto, a consistência, a cor dessa unha. Esse exame é fundamental, os detalhes, porque a pele ela reflete todo um organismo. E a gente consegue achar vários tipos de problemática quando observado com detalhe. Agora vamos falar da palpação dessa pele, tá? O que a palpação é importante? Porque a gente está observando a temperatura, espessura, edema, várias outras características da pele. A temperatura a gente observa como? Com o dorso da mão a gente vai encostar no paciente. E através da nossa temperatura a gente vai saber se o paciente está com a temperatura adequada. Nem acima e nem abaixo do esperado. Depois disso, a gente vai estar vendo a parte da umidade dessa pele. Se essa pele está ressecada, se essa pele está sudoreica. E a gente consegue observar isso através de outros detalhes que a gente tinha feito na inspeção. Que uma coisa vai levando a outra. Depois disso, a gente vai ver a espessura dessa pele. Se essa pele tem alguma calosidade. Lógico que atentando que em áreas onde tem mais pressão, pode ter uma certa calosidade. Geralmente isso acontece no pé, na palma da mão.
E também a textura dessa pele, se essa pele é firme, se essa pele é homogênea. Agora a gente vai estar avaliando a parte de edema desse paciente. E como a gente vai fazer isso? A gente vai pegar na região do maléolo do tornozelo ou na tíbia, com o dedo polegar a gente vai estar pressionando após solta. No caso dela, ela não apresenta edema, mas esse edema pode ser avaliado. 1+ para edemas leves e 4+ quando o edema é muito profundo. E essa avaliação é muito subjetiva, ela depende muito de examinador para examinador. Podemos também estar fazendo a avaliação da mobilidade e do tugor. A gente pode estar pinçando com os dedos na região anterior do tórax, perto da clavícula. Vai pinçando. E o que a gente consegue observar? Se a facilidade dessa pele se eleva e o tugor é a capacidade de retroceder dessa pele. Podemos observar também a parte de vascularização e formação de algum hematoma. No caso de criança, a gente consegue observar bastante hematoma em região da perna. Ela não tem parte muito de vascularização aparecendo. Oi, eu sou a Clara e vamos falar agora sobre pupila. A sua avaliação é feita através de um estímulo luminoso apontado para o olho, na intenção de obter resposta pupilar bilateral e simétrica, pela ativação do nervo oculomotor. A avaliação das pupilas é importante apontar os seguintes fatos: a reatividade, a simetria, a forma e o diâmetro. A reatividade demonstra o funcionamento dos nervos ópticos, dos nervos oculomotores. Quando ocorre a reação pupilar à luz, é dita que houve reação motora. Caso não houver reação pupilar, afirmamos que a reação é fotomotora negativa. Sendo assim, a simetria das pupilas é classificada de acordo com a reação. Também envolve a forma que se apresenta. A avaliação é uma avaliação comparativa. Não se consegue fazer quando o paciente é deficiente visual ou tem catarata de forma extrema. Também é importante lembrar que é uma avaliação por dedução, se a pupila é reagente à luz ou não, se ela é do mesmo formato, do mesmo tamanho ou não. A importância da avaliação das pupilas é para saber se tem uma lesão no sistema nervoso central ou em alguma parte do cérebro. Pode-se demonstrar numa pupila de um tamanho diferente da outra, como vamos ver a seguir. Agora vamos para a técnica de fazer a avaliação pupilar. A fotorreação é observada com o auxílio de um foco de uma luz ou lanterna. Deve-se fechar o olho do paciente, aguardar alguns segundos. Logo após, devemos levantar rapidamente a pálpebra, dirigindo o foco de luz diretamente sobre a área da pupila. Observar o resultado, anotar do outro lado e repetir para que se tenha o diagnóstico certo. Registrar no prontuário e nos dados obtidos. A velocidade da reação. Normal. Quando se considera normal é quando tem a constrição rápida, o fechamento rápido das pupilas. Quando está alterada a constrição lenta, reativa, no caso não tem reação nenhuma, ou fixa, que ela não muda. Os tipos de pupilas. Isocóricas normais são simétricas e reagentes à luz. Quando há meiose, são contraídas, sem reação à luz. Isso ocorre pelo uso abusivo de drogas ou de uma lesão do sistema nervoso central. Anisocóricas, dilatadas, uma dilatada e a outra contraída. É comum em caso de AVC ou de traumatismo crânioencefálico. A midríase. Na midríase são as duas pupilas dilatadas. Isso pode acontecer em caso de hipóxia severa, inconsciência, estado de choque
parada cardiorrespiratória e hemorragia. A avaliação pupilar deve ser utilizada em toda avaliação neurológica, com intervalos regulares, principalmente nos pacientes que possuem patologias neurológicas. Esses devem ser avaliados de hora em hora nas primeiras 12 horas ou conforme a orientação médica. A avaliação pupilar também é muito utilizada na classificação da escala de Glasgow, que é uma classificação para ver até onde foi o dano neurológico do paciente. Ela é avaliada se a pupila, se a abertura ocular é espontânea, se ela tem a abertura ocular com estímulo verbal ou estímulo doloroso, ou se não há abertura com nenhum tipo de estímulo. Também são avaliados a pálpebra e o entorno dos olhos. Em caso de traumatismo crânioencefálico, há hematoma do olho de guaxinim, que a gente chama, que é o olho roxo, os dois olhos roxos. Num caso de AVC hemorrágico, pode acontecer em apenas um hemisfério do cérebro, em um hemisfério do sistema nervoso central. Então, pode acontecer de apenas uma pupila estar dilatada. Então, essa é a importância da avaliação. Lembrando que é uma avaliação por dedução. Para investigar um problema no sistema nervoso central, existem exames detalhados. Vai falar um pouco sobre o exame físico da pupila. A gente começa analisando os supercílios para ver se tem alguma alteração. Depois a gente desce um pouquinho para a pálpebra. Pode levantar um pouco a cabeça, fecha o olho, abre o olho. Essa parte é para ver se há alteração no movimento da pálpebra, se uma levanta e a outra fica, se fica uma mais aberta, outra mais fechada, e se elas simultaneamente abrem e fecham. Depois a gente desce e vê os ductos lacrimais. Depois a gente pode fechar o olho, ver se tem alguma inflamação dos cílios. Pode abrir. E aí a gente começa a analisar um pouco do globo ocular dele. Vou pegar um objeto para aproximar e distanciar. Olha para a caneta. Acompanha. Essa movimentação é para ver se está acompanhando o objeto, se está fazendo a movimentação certinho. Depois, a gente vê se a pupila ela é fotorreagente. Aproxima e desaproxima a luz. Quando a gente aproxima a luz, a pupila ela diminui. Quando a gente separa, afasta, ela aumenta de novo. Diminui, aumentou. Depois a gente vai ver a esclera do olho. Pode olhar para cima, olha para baixo. Aqui a gente vê se tem algum fluido de sangue, se alguma veia ela tá rompida. Aqui a gente consegue ver. Quando a gente faz essa parte do exame físico, a gente já observa a cor da parte de baixo, a cor do fluido. Aqui a gente consegue ver se a pessoa ela tem anemia ou não. E por fim, a gente faz um movimento da luz para ver se o olho ele consegue acompanhar esse movimento. Olha para a luz. Por fim, esse movimento aqui. E aqui a gente finaliza o exame físico da pupila.